Bom, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem por aí. Vamos então para mais uma aula de interpretação de texto. Só para recapitular, nas últimas aulas a gente viu vários assuntos relacionados a textos, né, um pouquinho de gramática também. E na última aula a gente fez uma revisão de tudo, né? Eu passei uma lista de exercícios para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, é só depois falar comigo que a gente pode solucionar juntos, ok? Hoje a gente vai entrar um pouquinho mais nas características de alguns gêneros textuais que geralmente são cobrados nos vestibulares, no Enem, etc., justamente por serem gêneros muito importantes, né? Que são alguns gêneros da esfera jornalística, do mundo do jornal, tá? Então, o nosso objetivo hoje vai ser reconhecer, diferenciar, relacionar as características de gêneros como a notícia, a reportagem, a resenha, o artigo de opinião, o editorial, a carta do leitor, né? É importante vocês conhecerem esses gêneros para vocês conseguirem ser melhores leitores também, né? Para conseguir ler uma gama mais variada de textos e conseguir ali entender mais ou menos qual que é a função de cada gênero dentro aí do mundo do jornal, tá? Então, assim, eu vou tentar fazer uma aula tentando mostrar assim, os aspectos gerais desses gêneros e trazer bastante exercício de vestibulares com esses gêneros, tá? Bom, primeiro de tudo, uma coisa que a gente tem que levar em consideração, né? É pensar no universo jornalístico. Para que servem os jornais, né? E entender o seguinte, que o jornal ele nasce, né, como um jornal no papel, um jornal impresso. E hoje a gente não tem mais o jornal só impresso, né? A gente tem o jornal na rádio, na TV, na internet, né? Você consegue acessar os jornais pelo celular, por tablet, né, pelo computador e assim por diante. Então, isso é uma coisa que mudou bastante, né? E às vezes você pode ter alguma questão fazendo vocês refletirem sobre isso, né? Como que a mudança do suporte vai afetando também, vai influenciando aí decisões relacionadas ao próprio texto em si, né? Outra coisa bastante importante, a gente parar para pensar por que ler jornais, né? Então, assim, os textos jornalísticos, eles permitem que o leitor acompanhe os principais acontecimentos e questões da vida em sociedade, né? Quando você abre o jornal, você acaba aí se atualizando do que está acontecendo, do que está sendo discutido, né? Então, para a gente aí poder acompanhar, ficar atualizado, é muito importante a gente ter esse contato aí com o jornal. E ele também permite que o leitor se posicione criticamente diante deles. Os jornais, eles não trazem só textos que falam o que aconteceu. Ah, tal dia aconteceu tal coisa em tal lugar, né? Eles não trazem só textos assim. Eles também trazem textos com opiniões. Então, se você tem alguma questão sendo tratada na sociedade, né, por alguma instituição, né, alguma lei nova, algum problema que está sendo discutido, o que deve ser feito para solucionar esse problema e assim por diante, você vai ter textos nos jornais que mostram diferentes posicionamentos em relação a determinado assunto, a determinado tema, a determinado acontecimento, tá? Bom, uma coisa também bastante importante a gente entender que nos jornais a gente tem tanto imagens quanto escrita, né, a parte das palavras, né, as partes verbais, como as partes visuais, né. Se for aí num jornal de televisão, você vai ter a fala, né, além da imagem. E isso também não é uma coisa que a gente pode negar, né, a escolha das imagens, ela acaba também influenciando muito a leitura do que está acontecendo. E uma coisa que a gente sempre tem que levar em consideração é que, por mais que a linguagem do jornal pareça ser neutra, né, nada é
100% neutro, sempre tem alguma escolha de algum ser humano ali por trás do texto, né? Então, o que foi decidido que seria aí colocado no texto como matéria principal, matéria secundária, etc. Tudo isso alguém selecionou, né? Alguém organizou isso, alguém decidiu escolher as palavras que iriam ali, né? E para ficar um pouco mais claro essa questão de mostrar que embora a linguagem, né, crie um efeito assim de que pareça ser neutro, tem sempre aí uma seleção por trás. Eu trouxe duas manchetes para vocês de dois jornais diferentes que foram publicadas no mesmo dia, né, no dia 28 de agosto de 2018. Na época, o Temer, que era o presidente interino do Brasil, né, e apareceu o seguinte nessas manchetes. Temer autoriza a atuação das Forças Armadas em Roraima e governo federal envia exército para conter crise em Roraima. Né? Na época estava tendo uma crise em relação a algumas pessoas de outros países que estavam entrando no Brasil por ali, né, por esse estado, e a coisa estava ficando bastante complexa e os jornais estavam aí mostrando, né, acompanhando o que estava acontecendo na fronteira do Brasil com outros países, né? Olha a escolha das palavras, né, de cada jornal. O primeiro, por exemplo, ele usa o nome do Temer, né? O outro, ele fala governo federal, ele dá uma ideia um pouco mais coletiva, né? O primeiro, ele usou a palavra atuação. O segundo usou a palavra crise, né? Envia o exército para conter a crise. Então, assim, uma coisa, assim, quando eu falo atuação, é uma palavra um pouco mais neutra, né? Agora, quando eu falo que eu envio alguém para conter uma crise é uma palavra um pouco mais negativa, né? Então, as próprias manchetes, elas vão, através da escolha das palavras, levando a gente a ter uma visão ou mais positiva ou mais negativa sobre algum determinado assunto, né? Isso é uma coisa que muitos vestibulares querem que vocês reflitam, né? Como que a escolha das palavras pode aí ter uma visão mais otimista ou pessimista sobre um assunto, né? Vamos supor que, não sei, você tenha uma manchete que fale de algum número, né? Vamos supor que a obra custou, sei lá, 300 milhões de reais, né? O jornal, às vezes, pode ter algo do tipo, a obra custou 300 milhões de reais até agora, né? Já custou 300 milhões de reais, né? Enfim. Ou seja, parece que é muito e ainda vai custar ainda mais, né? Pode ser que depois ainda custe ainda mais essa obra, né? Agora, se eu tiver um mesmo assunto, em vez de colocar esse até agora, eu colocar custou só, né, ou apenas, dá a impressão que é pouco, que não custou muito, né? Então, assim, algumas palavras, elas vão guiando aí o leitor para ter uma visão mais positiva ou negativa de um mesmo assunto, né? Palavras como somente, apenas, até agora, né? Todas elas têm aí esse poder aí de fazer a gente pensar mais alguma coisa ou outra, ok? Bom, dito isso então, né, falei um pouquinho com vocês sobre a questão do universo dos jornais em geral, falei um pouquinho sobre a questão da escolha das palavras, né, que nunca é neutra, né? Vamos ver um pouquinho agora sobre notícias, qual que é a estrutura das notícias, né? Esse é um exemplo de uma notícia do site Agência Brasil. Rio libera quadras de escolas de samba a partir de novembro. Funcionamento deve obedecer protocolos de prevenção da Covid-19. Aí você tem as informações, publicado no dia 20, né, o nome da autora, repórter da Agência Brasil, Rio de Janeiro. Eventos em quadras de escolas de samba estarão liberados no município do Rio a partir de 1º de novembro,
data em que a prefeitura definiu como o início do período conservador, que é a última etapa do plano de retomada das atividades econômicas na capital. A gente sai no contexto aí de muitas coisas estarem fechadas por causa da pandemia, e aos poucos, conforme as coisas vão melhorando, as fases vão melhorando, as atividades vão se abrindo, né? Então essa notícia está falando sobre isso, sobre a questão do funcionamento aí das escolas de samba, né? E o texto continua. Eu trouxe aqui esse começo para mostrar um certo padrão que as notícias têm, né? A primeira coisa que a gente tem aqui em cima é o título, que também pode ser chamado de manchete, né? Que ele tenta aí, como todo bom título, tenta resumir aí a ideia principal do texto, né? Depois a gente vai ter um subtítulo, que dá algumas informações a mais, né? No caso, o funcionamento deve obedecer aos protocolos da prevenção. E nós temos o primeiro parágrafo, né? O primeiro parágrafo das notícias, a gente pode chamar de lead, né? Ou portuguesadamente lead, né? O que esse parágrafo aí geralmente contém de informações, né? Esse parágrafo está falando, ó, tá falando do quê? Está falando de quando, né? Ó, se eu pegar aqui as informações, eu vou olhar aqui, por exemplo, está falando dos eventos nas escolas de samba, né? Eles vão ser liberados no Rio de Janeiro, fundo lugar. Está falando a data, né? Enfim, dando mais informações sobre isso. Então, o lead, ele geralmente traz informações do tipo o que, né, ou quem, né, o que aconteceu, o que afetou, quando aconteceu, onde aconteceu, às vezes, por que aconteceu, né, enfim. Você pode ter essa variedade aí de informações sendo respondidas no lead, ok? E esse é um exemplo de como o lead pode aparecer aí numa notícia, né? Então, assim, a notícia, o que ela faz, basicamente, né? Analisando aí essa primeira estrutura dela, a função da notícia é informar, né? Eu vou pegar algum acontecimento que aconteceu recentemente e vou dar as informações necessárias para que o meu leitor se informe, fique sabendo aí do principal. A notícia, gente, ela é publicada, ela é escrita em muito pouco tempo, né? Às vezes a coisa aconteceu ontem, né, e já está a notícia de hoje de manhã, por exemplo, né? Tudo muito rápido. Às vezes aconteceu de manhã e já está no jornal à noite, né? Então o tempo para você produzir a notícia é muito curto, né? Isso é uma coisa também que vocês têm que entender. Às vezes você não tem muitas informações também na hora e depois você vai ter mais informações para buscar, enfim. Mas de qualquer maneira a notícia aí seria a primeira o primeiro texto aí sobre um determinado assunto que acabou de acontecer. Seria mais ou menos isso, né? Então, como que isso pode aparecer no Enem, né? Numa questão de vestibular? A gente tem aqui um texto e a gente tem aqui as alternativas. Algumas questões do Enem, ele mesmo já fala qual é o gênero textual. Tem algumas outras que eles pedem para você identificar qual é o gênero. Mas aqui você tem, ele já falando, na própria questão aí, já está falando qual é o gênero textual. Eu vou dar um tempinho para vocês darem uma olhada e depois me falarem qual alternativa vocês acham que é, aí eu já respondo em seguida junto com vocês, tá? Um minutinho aí para vocês tentarem fazer.
Bom, vamos lá então. O pessoal começou a colocar aí o que acha. Vamos lá, né? Primeira coisa, uma coisa bastante importante a gente entender. Essa foi uma notícia publicada numa revista e não num jornal, né? Não é comum, às vezes, no jornal usar humor no título da notícia, né? Aqui ele usou meio que um trocadilho, né? O dia em que o peixe saiu de graça, tal, né? Então, assim, as revistas, dependendo do suporte em que você vai ter a notícia, é, ela pode sair um pouquinho da coisa mais objetiva e ter alguma coisa mais subjetiva, né? Enfim, aqui ele está perguntando desta notícia aqui, né? Pensando aí nos elementos que a constituem, né? Vamos ver as alternativas. Apresenta argumentos. Não, uma notícia não é para falar, isso deve ser assim, não é um texto argumentativo, né? E aqui também não está nada argumentativo. Tem um título que resume o conteúdo do texto. Aqui eu não consigo ver assim, um resumo de tudo que aconteceu ali, né? Você precisa ler para conseguir ter acesso ao que está acontecendo. Então esse título ele não resume. A C, informa sobre uma ação, a finalidade que a motivou e o resultado dessa ação. Se a gente olhar aqui, né? Uma operação do IBAMA, a ação para combater a pesca ilegal, a finalidade, né? Incinerou 110 de vidro, tá. E o resultado dessa ação, né? Enfim, sim, seria essa, alternativa C, ok? Muito bem, muito bem. As outras demais, né? Dirige-se aos órgãos governamentais, os estados envolvidos, não. Introduz um fato com a finalidade de incentivar movimentos sociais, também não. Aqui o foco é informar, né, o que aconteceu, com que finalidade, qual o resultado, e assim por diante. Ok? Então, a notícia, né, a gente pensando aí nas características dela. Ela tem um lead na abertura, né, depois você vai detalhando os fatos, ok? Ela tem bastante uso de tempos no pretérito, né? Aconteceu tal coisa, incinerou, né? Depois tal pessoa, sei lá, assaltou, assim por diante, né? Porque ela tem uma coisa narrativa, né? Declarações com valor de autoridade, né? A notícia, o jeito que ela é colocada de uma maneira meio direto, claro, né? Enfim. Busca de objetividade, você usa bastante aí a terceira pessoa. Respeita a norma culta, correção gramatical, sem gírias, é uma linguagem mais formal. Ausência de frases feitas, vocabulário rebuscado, expressões de caráter pessoal, você não vai ter nada você não vai ter nada muito difícil, não, um vocabulário muito difícil, ou então expressões tipo eu acho, eu penso, né, não vai ter nada disso. A ausência de ideias subentendidas, esse é um texto mais direto, e a predominância aí de sujeito, verbo, objeto, né, que se a gente olhar, por exemplo, Rio libera quadras, Temer autoriza atuação, governo envia exército, sujeito, verbo, objeto, ok? Então a maioria dos jornais tem essa questão mais direta, né? Essa aqui, por ser uma notícia de revista, está um pouquinho mais indireto esse título, né? Então também isso aqui é sobretudo para jornais, né? Às vezes as revistas elas tomam um pouquinho mais de liberdade para fugir um pouquinho dessas características, ok? Então, notícia era mais ou menos isso que eu tinha preparado aí para vocês. Vamos dar uma olhadinha agora num outro texto, né? Nós temos aqui algumas opções, né? Eu vou deixar vocês primeiro tentando fazer essa questão para depois falar as características aí desse texto, né? Vou dar um minutinho para vocês pensarem e depois a gente comenta juntos, tá? Então, por favor, um minutinho aí para tentar fazer a questão 2.
Bom, vamos lá, então. Nós temos pássaros cantando aqui, vocês não reparem. Bom, então, a questão diz o seguinte, né, falando sobre os gêneros textuais em geral, né, perguntando aí a qual gênero pertence, levando em consideração as características linguísticas aí, enfim. E vocês colocaram a alternativa D de dado, e vocês estão certos. Nós temos aqui uma reportagem, né? Então, esse é um outro gênero importante que a gente vai ver hoje, né? O que é uma reportagem? Para que servem as reportagens, né? Aqui diz que a reportagem, nós temos aí nela a apresentação de informações e de dados sobre o salar de Atacama, né? Então, a reportagem não tem uma coisa meio investigativa, né? De eu ir lá fazer uma pesquisa sobre um determinado assunto, né? E a principal diferença da notícia para a reportagem é que a notícia, ela busca falar que algo aconteceu, né? Então, ela gira em torno de algum evento específico. A reportagem, eu tenho muito mais tempo para fazer, né? Então, enquanto a notícia ela está mais voltada aí a um evento em específico, alguma ação em específico, a reportagem eu posso pegar essa ação e tentar ver assim, um período de tempo muito maior, quais são as causas dessa ação, quais foram as consequências, os desdobramentos, né? E a reportagem eu consigo trazer muito mais detalhes, porque eu consigo ter mais tempo para fazer a minha pesquisa, né? Outra coisa, normalmente, né, geralmente, quando a gente tem o título, o subtítulo e o primeiro parágrafo de uma reportagem, eu não tenho aquela preocupação de falar assim, ó, tal coisa aconteceu em tal lugar, né? A reportagem eu tenho mais uma questão de tentar despertar a curiosidade do meu leitor, né? Então, olha as palavras que foram utilizadas aí no título, no subtítulo, né? Deserto de sal. O silêncio ajuda a compor a trilha que se ouve na caminhada pelo Salar de Atacama. Com 100 quilômetros de extensão, o Salar de Atacama é o terceiro maior deserto de sal do mundo. Então, assim, ele não está... Aqui, né, o autor ele não está focado em falar em uma coisa específica que aconteceu recentemente. Aqui eu tenho uma busca e uma investigação sobre o deserto de sal, né, trazendo informações sobre ele, né, enfim, falando coisas relacionadas a ele com mais tempo, né? E por isso que se trata de uma reportagem, né? Então, assim, algumas características aí da reportagem. Apresenta mais informações que a notícia, abordando aspectos como as causas, consequências, repercussões, etc. O jornalista tem um período de tempo maior para produzir uma reportagem. O jornalista pode fazer uma pesquisa de campo com mais precisão, né? Ele vai ter muito mais tempo aí para pesquisar sobre o assunto, entrevistar pessoas, ir lá, tirar fotos, assim por diante. O seu título, subtítulo e início, eles têm que ser criados de uma forma para despertar a curiosidade do leitor, né, para ser uma coisa meio instigante, e oferece uma visão mais interpretativa e detalhada do assunto, né? Então a reportagem, como eu tenho mais tempo, ela acaba sendo mais interpretativa e detalhada do que a notícia, ok? Então, notícia e reportagem, essa seria a principal diferença entre elas, né? O tempo para eu fazer é muito diferente, como o tempo é diferente, a questão do nível de detalhamento e de interpretação também vão ser diferentes, e isso vai influenciar no formato do texto, sobretudo aí no início, né? A reportagem ela vai ter essa coisa mais de ser instigante. Muito bem. Vamos ler agora esse texto. Eu peguei uma questão da UERJ aqui para vocês. Vamos ler esse texto juntos e depois discutir um pouquinho que texto, né, uma pergunta relacionada a ele, né, conseguir responder qual gênero que esse texto pertence, né. Então vamos lá, crítica, O Dia em que a Terra Parou. O remake O Dia em que a Terra Parou, filme estrelado por Keanu Reeves e com um orçamento de 80 milhões de dólares, é um prato cheio para os aficionados da ficção científica. O primeiro Dia em que a Terra Parou, dirigido por Robert Wise, rodado em 1951, foi um apelo ao fim da Guerra Fria. O recente, dirigido por Scott Derrickson, um apelo ao desmatamento, guerras insanas, violência, etc. O que muitos não sabem é que o filme foi baseado no conto Farewell to the Master, do escritor Harry Bates. Relevante no aspecto conscientização, mas infantil em outros.
Os efeitos especiais são incríveis, e o gigante robô biológico Gort, que acompanha o alienígena Klaatu, mesmo sem pronunciar palavra e ficando estático quase todo o tempo, dá um show. O pequeno Jaden Smith, filho do autor Will Smith, fez boa interpretação e tenho certeza do promissor sucesso. Mas, como apaixonado por FC, ficção científica, sou suspeito para falar desse gênero. Confesso que em longos momentos o filme foi parado, sem ação alguma. Já no termo da lógica, se realmente existiram alienígenas, será que se preocupariam com o nosso planeta? Por quê? Acredito que não. O universo pode ter milhões de outros planetas habitados, segundo o consagrado doutor em cosmologia e físico teórico Stephen Hawking. Por que se interessariam em salvar justamente o nosso? No filme, o alienígena Klaatu, diferente do que parece, não tem boas intenções com os seres humanos. Sua única intenção é salvar o planeta Terra de nós, que o estamos destruindo aos poucos, o que não deixa de ser verdade. Interessante, com menos ação e violência entre Guerra dos Mundos, mas igualmente impactante. Recomendo Ademir Pascal e nós temos o site aí, né? Bom, pessoal, esse texto, né? Esse texto aqui, o que ele está fazendo? Qual que é o papel dele? O que vocês acham? Ele está expressando a opinião dele em relação ao filme? Perfeito. Ele está expressando a opinião dele em relação ao filme, né? O que ele achou do filme, as partes que ele gostou, se não gostou, por quê, etc. Né? Qual que seria o gênero textual, então? Vocês têm ideia? Qual o gênero que a gente usa para dar uma opinião sobre alguma obra? Vocês sabem? Artigo de opinião. Quando é sobre uma obra, não é um artigo de opinião. Um artigo de opinião vai ser sobre outras coisas. Tá? A Duda colocou aí, vai ser uma resenha, exato. Né? Então, ó, a questão da opinião, né? Quando a gente vai falar sobre um filme, um livro, uma exposição, né? Alguma obra, a gente chama de resenha, né? E a diferença da resenha para o artigo de opinião é que o artigo de opinião, geralmente, ele vai falar sobre algum fato, alguma lei, alguma coisa, não necessariamente que seja uma obra, né? Mas algum tema que esteja sendo discutido recentemente, né? E o articulista ele vai apresentar a opinião dele sobre tal tema, né? A resenha, você tem aqui já uma análise do filme, né, levando em consideração, no caso, aí, os aspectos, né, às vezes pode ter trechos da resenha falando sobre, não só sobre o assunto, né, mas também sobre os atores, sobre o diretor, né, assim como os livros. O livro eu também posso ter uma análise sobre os personagens, o narrador, e assim por diante, né. Ó, a questão 3, então, diz o seguinte: o texto oferece ao leitor informações sobre o filme filtradas pelo autor e somadas às suas avaliações pessoais, né? Então, ó, temos avaliações pessoais sobre alguma obra, né? Sobre o filme, no caso. Esse recurso linguístico próprio das resenhas está mais bem exemplificado então, em qual parte do texto nós temos aí bem claro que é uma avaliação pessoal do autor. Dá um tempinho para vocês pensarem e eu já corrijo em seguida. Bom, vamos lá. Alguns de vocês colocaram a C aí, né? Vamos ver. Então, onde que nós temos aí a questão de ser uma avaliação pessoal? Eu estar falando aí, avaliando o gênero, né? Gente, não é a C, vocês colocaram a C, mas não é a C. Porque aqui ele está falando dele, ele não está falando
do filme, né? Ele está falando que ele é apaixonado por ficção científica, né? Qual a alternativa que tem palavras em que ele está avaliando o filme, julgando o filme, falando, ó, esse filme vale a pena, não vale, entendeu? É esse raciocínio que vocês têm que seguir, né? Isso, muito bem, muito bem. Alternativa A. Quando você pega aqui, ó, qual parte aí da A que está deixando claro a avaliação dele em relação ao filme? Quais palavras? Exato, gente, é um prato cheio para os aficionados, exatamente isso. Isso aqui é uma avaliação pessoal, tá? Então, cuidado, né, quando vocês forem responder uma alternativa, né, aqui quando ele fala que é uma avaliação pessoal, né, você tem que pensar aí que é a avaliação. Na C, ele está só falando, olha, eu talvez seja suspeito de falar disso porque eu gosto muito de ficção científica, ele está falando dele, né? Agora, a alternativa em que ele realmente está avaliando o filme é a A, essa parte. Ficou claro agora? Deu para entender um pouquinho melhor? Professor, Diga. eu não consegui entender muito bem a interpretação da pergunta. Porque ele fala assim, sobre informações sobre o filme e sobre avaliações pessoais. Então, a questão teria que ter uma resposta que apresentar os dois lados? Ó, vamos lá então. O texto oferece ao leitor informações sobre o filme filtradas pelo autor e somadas às suas avaliações pessoais. Então, ele está querendo dizer o seguinte, que é um texto que fala sobre o filme, né, que foi selecionado pelo autor, mas está junto com as suas avaliações pessoais. O recurso é isso. Eu tenho informação do filme junto com a avaliação pessoal. Então, a alternativa que vai ser a correta, né, vai ser a que tem que ser um bom exemplo disso, de ser o filme junto com a avaliação do filme. Deu para entender agora? Sim, eu entendi. É que na hora de responder, deu a impressão de que tinha que só procurar a opinião pessoal dele, mas agora eu entendi. Tem que ter as duas coisas, né, e não pode não ter a avaliação pessoal. Eu dei ênfase nisso porque é isso aqui que vai fazer a diferença das outras alternativas, ok? Muito bem, ótima pergunta. E o que você levantou também é importante, porque às vezes a gente não entende direito a pergunta, né? Então, por isso que é sempre bom treinar bastante as perguntas para ter certeza de que entendeu o que é para fazer, ok? Então, ó, esse aqui é um exemplo de uma questão sobre resenha, né? O que é uma resenha? Então, é um texto em que eu tenho aqui uma obra. Então, a resenha sempre vai falar de alguma obra. Não tem como ter uma resenha se eu não falar de alguma obra, né? Vai dar as informações dessa obra logo no começo, na introdução, falando ó, quem que estrelou no filme e tal, as informações, ok? E vai dando a opinião ao longo do texto, né? Aliás, aqui já começou dando opinião também e tudo mais, né? Muitas resenhas têm, muitas vezes, um resumo, né, do livro, do filme, e assim por diante, ok? Então, assim, as características principais da resenha, né? Para que as pessoas escrevem resenhas? Para divulgar livros, filmes, álbuns, eventos artísticos, culturais, amostras, livros didáticos, enfim, qualquer coisa, qualquer obra cultural, né? Eu vou divulgar de uma forma sintética e crítica, né? Eu vou divulgar de uma forma resumida, não vou falar tudo, né? E também de uma forma crítica, me posicionando. É um texto normalmente escrito por especialistas que procuram informar o leitor e orientá-lo a respeito do assunto tratado. Geralmente, se você for pegar uma resenha publicada em um jornal ou em uma revista, eles vão chamar alguém que entende do assunto, alguém que estudou cinema, enfim. Mas, hoje em dia, né, não sei se vocês já viram no YouTube, tem muitas pessoas que fazem resenha que não são especialistas, né? Às vezes vocês mesmos podem ler alguma coisa, fazer um vídeo, uma resenha sobre a obra, né? Enfim, lógico que as visões vão ser diferentes, né? E ela sempre apresenta uma avaliação da obra ou do evento. Isso aqui é fundamental. Sempre vai ter, então, um posicionamento, né? Essa obra vale a pena? Não vale? Né? É interessante? Não é? Né? E vai ter um caráter
predominantemente argumentativo, porque quando você fala que é interessante, você vai justificar por que você achou que aquilo é interessante, né? Se você achou que aquilo é muito chato, você vai falar por que você achou aquilo chato, que não vale a pena, ok? Alguma dúvida em relação à resenha? Podemos continuar, tudo bem? Existe resenha negativa? Tipo, a crítica para uma obra cultural que eu não gostei, aí eu vou e falo, não gostei, não assisto. Exato, existem resenhas negativas, resenhas que falam muito mal, às vezes, de alguma obra, que falam que tal obra foi um fiasco, foi péssimo, teve uma péssima atuação, o roteiro foi mal escrito, né? Até, se você pega nos jornais, geralmente as resenhas elas ficam ou no caderno 2 ou na parte assim, de cultura, de jornais ou revistas, né? Algumas até trazem umas estrelinhas, assim, em que o crítico, né, que é quem escreve a resenha, ele às vezes coloca, essa foi 5 estrelas, essa 2 estrelas, né? E ele vai justificando lá por quê. Mas sim, também pode ser bem negativa. Dando a entender, gente, não vale a pena ver, né? A conclusão da resenha geralmente é isso, se vale a pena ou não vale a pena. Ok? Entendi, professora, obrigada. Nada. Mais algum comentário, pessoal? Sim, o filme do Coringa é um filme que teve bastante repercussão, né, na época que ele saiu. Teve muitos textos escritos sobre ele, né, teve muitas resenhas. Exato, exato. Muitas, acho que a maioria positivas, assim, o pessoal gostou em geral, né, foi muito bem avaliado. Mas, enfim, sempre pode ter alguém que não goste, né. A questão é como que a pessoa está argumentando, ok? Legal, legal, beleza, muito bom, muito bom. A gente vai ver agora um. Deixa eu lembrar qual que é esse. Um artigo de opinião, né? Se tinha ficado entre a resenha e o artigo de opinião, a gente vai ver agora um artigo de opinião, tá? Ele foi publicado, deixa eu só lembrar, na revista Info, né? Uma revista que fala sobre tecnologia, em 2011. Ok? Então vamos dar uma olhadinha nesse exemplo desse texto e depois comentar um pouquinho as características do artigo de opinião. E quem estava em dúvida entre a resenha e o artigo de opinião, vai prestando atenção também nas diferenças, né, do que a gente leu agora, que é uma resenha, para um artigo de opinião. Tá? Uma revolução em 5 minutos. Usar a tecnologia para construir um mundo melhor tem seu lado frívolo, mas, felizmente, também tem um lado bem sério, principalmente na política. A tecnologia pode ajudar governos a adotar medidas que beneficiam a população. Avanços tecnológicos facilitaram a criação de ferramentas que ajudam não só a promover a cidadania, mas também a vigiar, a reportar e a agir contra a restrição dos direitos civis. Por isso, pode-se argumentar que está cada vez mais difícil manter um governo injusto e cada vez mais fácil se rebelar contra regimes antidemocráticos. Se você quiser monitorar os países onde há desrespeito à democracia, uma das melhores ferramentas é o projeto Choke Point. Inspirado nos acontecimentos no Egito e na Líbia, o Choke Point, chokepointproject.net, é uma plataforma que expõe o intercâmbio de informação entre países. Se houver uma parada súbita no tráfego de dados, o sistema alerta sobre um provável corte da liberdade de expressão naquele país. Pessoal, antes de a gente continuar a leitura desse texto, né, uma coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente estudou a sequência argumentativa, né, quando a gente fala sobre argumentação. O artigo de opinião é um texto argumentativo. Quais são as características mesmo de um texto argumentativo, né, as propriedades que tem? O que vocês lembram?
Vocês estão vendo também nas aulas de redação, né, sobre argumentação. Tem que trazer fatos para poder, com o intuito de convencer o leitor. Isso, muito bem. Então, nós temos aí a ideia do convencer, né? Nós temos que convencer aí o leitor, né? Algumas coisas que vocês colocaram também. Tese. Muito interessante. A tese, né? Defender um ponto de vista. Defender um posicionamento, né? E nós temos a tese, os argumentos, né? E uma conclusão. Dando uma olhada no início desse texto, qual que seria a tese de quem escreveu esse texto? Quero que vocês pensem um pouquinho. Qual que é a tese? Qual que é o ponto de vista que essa pessoa está defendendo? Que a tecnologia tem uma boa influência sobre ajudar os governos atuais? Na verdade, talvez no sentido de ajudar a população, né? Pode ajudar os governos, né? E pensar sobretudo em como não fazer com que não haja governos injustos, né? Como que ela pode promover a justiça, né? Se a gente der uma olhadinha aqui, ó, né? Ela começa falando assim, né, autora? Usar a tecnologia para construir um mundo melhor tem seu lado frívolo. Frívolo é uma palavra negativa, mas felizmente também tem um lado bem sério, né? Então ela vai falar disso, sobre esse lado sério da tecnologia para construir um mundo melhor, né? Então as palavras que ela vai utilizando, né? Um lado sério, melhor, né? Ajudar governos a adotar medidas que beneficiam a população, né? Criação de ferramentas que ajudam não só a promover a cidadania, mas também a vigiar, reportar e agir contra a restrição dos direitos civis, né? Aí ela dá um exemplo aqui. Em alguns países em que você teve, às vezes, algum problema de liberdade de expressão, né? Ela dá um exemplo aqui, ó. Você tem ferramentas que conseguem mostrar isso, né? Então, é mais fácil você detectar um governo que está sendo injusto, né? Enfim, ou um regime antidemocrático. É mais fácil agora você ir contra um regime antidemocrático por causa da tecnologia. Essa é a tese dela e ela vai dando os argumentos para isso, né? Então, ela apresenta aí os argumentos e vai especificando, dá um exemplo e assim por diante, ok? Isso é fundamental, gente, quando a gente lê texto argumentativo, identificar a tese, né? O que está sendo defendido, tal, e assim por diante, ok? Muito bem, vamos continuar a leitura, então. E se você quiser organizar um protesto? Aqui entra a tecnologia também. Em agosto, manifestantes contra o governo usaram em Londres o API do Google Maps para mostrar em tempo real por quais ruas a polícia estava se aproximando. Mas, se você não mora em áreas de conflito e protesto, mas se você não mora em áreas de conflito e protesto não é seu estilo, há várias maneiras de usar a tecnologia para facilitar o engajamento. Em sites como change.org, é possível reunir milhares de pessoas para assinar uma petição. Em sites locais como Fix My Street ou eDemocracy, é possível discutir problemas da comunidade e acionar as autoridades. É claro que a tecnologia também pode ser usada para terrorismo, mas a maioria da população é contra esse tipo de atividade. É gratificante saber que podemos contar com a tecnologia para engajar grupos que vão provocar mudanças, sejam para a denúncia de buracos na sua rua ou a derrubada de regimes ditatoriais. O mundo conectado é capaz de construir uma sociedade mais justa. Então, ó, esse é um texto escrito pela Larissa Lariu em Uma Revolução em 5 Minutos, na revista Info. Revista Info, uma revista sobre informática, tecnologia, né? Então, é normal que apareçam textos relacionados
a esse assunto, né? Então, olha como que o texto, a tese dela é sustentada o tempo todo, né? A tecnologia pode ser usada para uma coisa boa, ajudar a construir uma sociedade mais justa, né? Ela admite que pode também ter um lado ruim, pode ser usada para o terrorismo e tal, só que isso seria, segundo ela, alguma coisa menor. O mais importante é o poder positivo que a tecnologia tem, né? Quando a gente escreve um texto argumentativo, é muito comum você pensar quais argumentos, que assuntos que as pessoas vão trazer para contra-argumentar, por exemplo, né? Então, sei lá, ela pensou, bom, alguém pode falar que a tecnologia tem um lado ruim. Eu vou comentar um pouco disso, mas vou falar que, ó, isso daí que você falou, tudo bem, tem o seu lado de verdade, mas o lado melhor é muito maior, né? Essa questão do contra-argumentar. Eu trago a visão contrária e falo que ela é mais fraca do que a minha tese, do que eu penso, né? E os argumentos aí que ela vai utilizando são vários exemplos, né, de casos em que a tecnologia pode ser usada para diferentes fins, ok? Então, assim, ó, por que esse texto não é uma resenha? Né? Qual a diferença desse para uma resenha? A resenha, ela é focada na obra, né, no filme, no livro, etc. Aqui é um assunto, né? Aqui a questão é, a tecnologia é usada para o bem, para o mal, né? Ela pode ser uma coisa boa, ruim, né? O título, né, ele já tem uma carga interessante de posicionamento. Uma revolução em 5 minutos. O que ela quer dizer aqui? Hoje é fácil a gente fazer uma revolução, e revolução é uma palavra geralmente positiva, né, quando você usa esse termo, ok? Bom, vamos ver agora as alternativas. Isso aqui é uma questão de um vestibular, tá? Da UFSM. Vamos ver, dá um tempinho para vocês lerem e a gente em seguida comenta, tá? Então, dá um minutinho aí para vocês lerem a questão. Bom, vamos comentar então, se estão um pouquinho em dúvida aí, né? Vamos lá. O campo semântico usado ao longo do texto aponta como tema o uso da tecnologia do contexto sociopolítico. Lembrando aí, lembra que a gente viu os termos técnicos já, né, sobre como podem aparecer as questões? Campo semântico. Campo semântico tem a ver com significado, né? Ou seja, se eu pegar mais ou menos as palavras, o significado delas, né, do texto, qual que é o tema que aparece? O uso da tecnologia no contexto sociopolítico. Sim, exatamente isso, né? Ok. 2. A utilização de índices de avaliação como felizmente, facilitar e gratificante sinaliza um posicionamento favorável ao uso dos recursos tecnológicos para promover o engajamento de pessoas em prol da justiça social. Vou voltar no texto, vocês ficaram um pouquinho em dúvida, né? Aqui.
quando ela fala assim, né? Há várias maneiras de usar a tecnologia para facilitar o engajamento, né? Aqui é um trecho, outro. É gratificante saber que podemos contar com a tecnologia. E tem mais um ainda. Aqui, o felizmente, né? Usar a tecnologia para construir um mundo melhor tem seu lado frio, mas felizmente também tem um lado bem sério. Sim, todas essas palavras, elas têm uma conotação positiva, elas têm aí um sentido positivo, né? Um posicionamento favorável, ok? 3. Para evidenciar o potencial do uso de tecnologia no processo de engajamento social, é empregada a estratégia da exemplificação, com indicação de recursos tecnológicos e suas finalidades. Sim, é justamente isso. A gente vai usar o site tal para fazer tal coisa, para denunciar o buraco na rua. Vai usar o outro site para outra coisa, e assim por diante. Ok? E 4, no último parágrafo, ao admitir a possibilidade de emprego da tecnologia em prejuízo da sociedade, a articulista busca enfraquecer tal argumento por meio da contra-argumentação. Isso aqui, gente, é fundamental, isso aqui para a redação também é super importante, né? Eu pensar, bom, o que as pessoas que não concordam com o que eu penso vão dizer? Tá, elas vão dizer isso? Beleza, eu vou então falar o que elas estão falando. Eu vou falar assim, tá, ok, o que você falou tem seu lado de verdade, mas não é tão verdade assim. O que eu tenho a dizer tem mais força. Isso é contra-argumentar, né? E aparece no texto aqui, através, sobretudo, do conectivo mas. Quando a gente usa mas, no entanto, porém, o que vem na frente é mais forte, né? Se eu for falar, por exemplo, a cidade de Presidente Prudente é bonita, mas, ou seja, eu vou falar coisas ruins da cidade que eu vou dar mais importância para as coisas ruins do que para o fato dela ser bonita, né? Ou o contrário, né? A cidade é meio entediante, mas é bonita. Mas é bonita por uma visão mais positiva. Então, mas, no entanto, entretanto, eles dão um peso maior aí para o que você tem a dizer, né? Uma dica, então, é prestar atenção nessa questão do posicionamento quando vocês forem analisar um texto argumentativo, né? De que modo as palavras estão sendo utilizadas para defender uma tese ou para refutar outra tese e assim por diante. Ok? Algumas características, então, do artigo de opinião. Ele não é necessariamente um texto voltado à cobertura de fatos correntes. Tipo assim, aconteceu uma coisa ontem, eu já vou produzir o texto hoje. Isso é mais da notícia, né? O artigo de opinião, ele vai ser um pouco mais abstrato, né? Vai falar sobre acontecimentos, assuntos de interesse, né? Ele é um texto crítico, reflexivo, né? Aqui no caso, não foi um texto sobre, sei lá, uma revolução que houve em específico, ou uma organização de um evento em específico, ou sobre o lançamento de um aparelho tecnológico em específico. Não, foi sobre tecnologia e contexto sociopolítico, foi uma coisa mais ampla, né, uma reflexão sobre isso. É um texto predominantemente argumentativo, como vocês me falaram, né? Por que ele é argumentativo? Estou defendendo um ponto de vista, tem uma tese, vai ter argumentos para defender essa tese, vai ter uma conclusão, né? Gente, uma coisa super importante, né? O artigo de opinião, ele é assinado para expressar o ponto de vista do autor. Não é necessariamente a opinião do jornal, não é necessariamente a opinião da revista. Tanto que muitas vezes, quando você pega um jornal e tem lá um artigo de opinião, aparece assim embaixo. Este texto não representa necessariamente a visão deste veículo, né, de comunicação, por exemplo. Tá? Então, isso aqui é fundamental, ok? Os jornais, muitas vezes, optam por publicar artigos que expressem pontos de vista diferentes sobre o mesmo tema. Às vezes tem alguma coisa acontecendo, por exemplo, teve uma época que o pessoal estava discutindo sobre a questão do aborto, né? Se ia ter alguma mudança ou não lá no Supremo Tribunal Federal, enfim. Aí, como era uma coisa que estava em evidência, você teve vários jornais chamando pessoas especialistas para escrever artigos de opinião sobre
o aborto. Então você tinha textos que eram contra, textos que eram a favor, e assim por diante, né? E o jornal publicava, às vezes, os dois textos na mesma edição, um do lado do outro, né? Por quê? Porque isso deixa mais rica a discussão, né? Você tá lá, abre o jornal e você lá na parte de textos que falam de opinião, você poder ver a opinião de pessoas diferentes, né, sobre aquele assunto, né? Acaba enriquecendo o tema. E ele é um gênero textual não muito estável, ele depende muito do contexto de produção, né? Tem alguns veículos de comunicação, o artigo de opinião ele vai ser super formal, né? Se você pegar um jornal mais formal de política, economia, ele pode ter um tom muito mais formal, rebuscado. Agora, se for um artigo de opinião de uma revista para jovens, de uma revista mais descontraída, você pode ter uma linguagem mais informal, né? Então, assim, a linguagem utilizada pode mudar bastante, né? O jeito de eu começar também, né? Geralmente eu vou ter a minha tese, mas o jeito de eu introduzir essa tese, tem várias maneiras para fazer isso. Eu posso começar com um exemplo, eu posso começar com diferentes contextualizações, né? Eu posso, às vezes, começar com uma brincadeira, narrando alguma coisa, né? Enfim. O que ele é bem claro, assim, né? Que faz ser um artigo de opinião ele é um texto argumentativo, né? Tem que ter uma tese, os argumentos, e ele expressa o ponto de vista do autor que está escrevendo ali para um jornal ou para uma revista. É isso, né? É para isso que esse texto, esse gênero textual existe. Ok? Alguma dúvida? Tudo bem? Podemos continuar? Tranquilo? Ok. Uma olhadinha agora em outro texto. Hoje é uma aula de bastante leitura, mas assim, gente, vai ajudar muito vocês nos vestibulares ter essa visão desses detalhes, né? Agora a gente vai ler um editorial, né? E a gente vai refletir um pouquinho qual que é a diferença do artigo de opinião para o editorial, né? Então, antes de começar o texto, vamos dar uma olhada aqui onde ele foi publicado. Olha, ele foi publicado no Jornal Medicina, né, uma publicação oficial aí do Conselho Federal de Medicina, em 2016, né? Quem escreveu esse texto foi aí o Herman Ave, não sei falar o sobrenome dele, diretor executivo do Jornal Medicina. Começando aí falando o valor da vida. Vamos dar uma olhadinha então nesse texto. A mistanásia é um termo pouco utilizado nas conversas do dia a dia, mas que, infelizmente, não está tão distante de nossa realidade. A imprensa registra, sem filtros, o drama de milhares de pacientes e profissionais nos postos de saúde, hospitais e prontos-socorros e traduz a dura proximidade com a expressão. O significado de mistanásia remete à omissão de socorro, à negligência. Ela representa a morte miserável antes da hora. É conhecida como a eutanásia social. No Brasil, seu flagelo atinge, sobretudo, os mais carentes, que dependem exclusivamente do Estado quando o corpo padece. Um exemplo do que a mistanásia pode causar apareceu em série de reportagens exibida pelo Jornal Nacional, Rede Globo, em janeiro, que dissecou o drama dos pacientes com câncer no país. A falta de tudo torna a larga espera pelo atendimento um duro calvário. Em meio ao desespero, centros de excelência, como o Instituto Nacional do Câncer, INCA, no Rio de Janeiro, minguam a céu aberto. A falência do sistema público de saúde não é só um fenômeno administrativo ou contábil, quem dera o fosse. Assim seria mais fácil suportá-la, pois contas se arrumam. A questão é que o desequilíbrio causado por uma gestão feita de pessoas perdidas em meio ao tiroteio entrou em nossas casas pela porta da frente. Antes a gente ler o restante do texto de novo, lembrando aí, o editorial, ele é um texto também argumentativo, tá? A gente também tem argumentação aqui. Pelo menos esse editorial ele tem, né? Qual que é a tese aqui do texto? O que vocês acham? Do que esse texto está falando? O que vocês entenderam ou não entenderam? Se sintam à vontade aí para perguntar, etc.
que ele está defendendo aí nesse texto? Negligência com as pessoas carentes. Muito bem, muito bem. Ou seja, a gente está falando sobre a questão de você morrer com dignidade, né? Morrer assim, você tendo todo o atendimento possível, né? Tendo acesso aí ao que a medicina consegue propor. Só que você tem um sistema que não dá conta de tudo, né? E aí você acaba aí tendo pessoas, muitas pessoas morrendo sem uma dignidade, né? Sem ter um atendimento, enfim, por causa aí da questão da administração, enfim, é o que ele defende, né? Então, quando ele fala que não está distante da nossa realidade, né? Uma coisa que é comum, né? Hoje, atualmente, é o drama de milhares de pacientes, né? E ele fala que aí a questão da omissão de socorro, a negligência, né? A morte miserável antes da hora, né? E que afeta, sobretudo, os mais carentes, né? Os mais carentes socialmente, ok? Beleza, vamos continuando então. A situação grave, contornada com paliativos, ceifa vidas, inclusive de crianças e jovens, impedidos de receber aquilo que a Constituição lhes garante como direito cidadão: o acesso universal, integral, gratuito e com equidade a serviços de saúde de qualidade. Nesta edição do Jornal Medicina, apresentamos números do valor da vida e da saúde de cada brasileiro para o setor público. A média nacional não supera os R$ 4 ao dia, ou seja, quase nada se comparado a outros países com modelos assistenciais semelhantes. Essa conta acentua a tragédia da morte anunciada em corredores e filas de espera e suscita um questionamento importante, pois os dados evidenciam que, apesar do pouco destinado, é o mau uso dos recursos que estão disponíveis que aprofunda a crise. O Brasil está diante de um dilema. É hora de rever caminhos, adotar novas posturas, corrigir falhas para não sentenciar a população à doença e tirar do estado de coma em que se encontra o Sistema Único de Saúde, o SUS, uma das maiores políticas sociais do mundo e balizador de todo o modelo de atenção no país. Então, o que ele está comentando aqui? Né? Ele está mostrando a questão da situação, segundo ele, né? É uma tragédia, um problema muito grande, né? Enfim. E é hora de rever caminhos, né? Essa é a mensagem final, né? Pensar em novas medidas, porque o que está sendo feito não está dando conta do problema. Eu vou chamar a atenção de vocês para um trecho aqui, ó. Esse trecho aqui. Que eu coloquei em amarelo, né? Quando ele coloca assim: nesta edição do Jornal Medicina, apresentamos números do valor da vida e da saúde de cada brasileiro para o setor público. Seria assim, quanto que o país gasta, se for fazer a conta, né, na média geral, quanto que ele está investindo por dia aí, né, enfim, para as vidas dos brasileiros, né, o que ele coloca aí, né. Como assim, nesta edição do Jornal Medicina? Como assim isso, né? Esse texto, diferentemente do artigo de opinião, que ele aparece em jornais e revistas, simbolizando a opinião da pessoa que escreveu, o editorial, ele não representa só a opinião da pessoa que escreveu, ele representa a instituição, ele representa o coletivo, né? Então aqui, ó, ele é o diretor executivo do Jornal Medicina. O editorial, ele representa a visão do jornal, ele representa o jornal como um todo. Então é o ponto de vista do jornal como um todo, enquanto equipe. Os editoriais, eles são assinados ou por diretores, redatores, editores, né, por pessoas que representam um coletivo, um conjunto de pessoas, né? E o editorial, geralmente, ele é feito de uma certa forma para apresentar aquela edição. Então, o que acontece? Você tem lá o Jornal Medicina, que você teve várias pessoas escrevendo textos para esse Jornal Medicina,
E depois que esses textos estão lá prontos, né, o pessoal vai dar uma olhada naqueles textos em geral e pensar, bom, o que a gente pode que a gente pode falar aí para apresentar esses textos, né? Ou eu falar um pouquinho de cada texto, ou falar dos textos em geral, ou eu pegar algum tópico que esteja ali naquela edição para tratar. Então, o editorial, o que ele fez? Né? O que a equipe aí fez? Eles deram uma olhada nos textos, viram que os estudos ali, os textos, estavam mostrando a questão dos problemas com os investimentos, né, a administração na área da saúde, né, e eles decidiram escrever sobre esse assunto, mostrando que a nossa edição, né, pode ajudar a entender um pouquinho melhor a situação atual do Brasil para que novos caminhos sejam feitos, né. Então o editorial, ele tenta meio que mostrar a importância da edição, a importância da revista, do jornal e assim por diante. Aqui ele fez uma referência geral ao jornal, né? Apresentamos números, né? Mas às vezes os editoriais eles falam especificamente, esse texto tal vai falar sobre tal coisa, nesse texto tal você vai ter sobre aquilo. E às vezes o editorial não menciona nada da edição, mas está implícita a menção de que, por exemplo, se vocês forem pegar um jornal com Folha, Estadão, né, esses grandes jornais do Brasil, e vocês forem abrir lá na página do editorial, vocês podem ter certeza que o assunto que vai ser falado, geralmente esses jornais, como eles falam muito de política e economia, vai ser sobre alguma desses fatores, né, sobre política e economia, e ele vai ter a ver com várias coisas que aparecem naquela edição sobre política e economia. Talvez eles não citem, na matéria de tal pessoa, você vai ver, talvez ele não tenha isso, mas vai ter alguma coisa relacionada àquela edição, tá? Bom, vamos ver então qual alternativa vocês acham que com base aí no que eu falei para vocês em relação ao editorial. Um minutinho aí para vocês lerem. Bom, alguns de vocês já começaram a se manifestar aí, né? Levando em consideração, então, que é um gênero editorial, ele vai manifestar a visão, o posicionamento do coletivo, do jornal. Não é só da pessoa que está escrevendo, mas do todo, né? Então, alternativa B de bola, ok? Tudo bem? Então, assim, o editorial, às vezes, gente, outra coisa para não confundir, tá? Às vezes o editorial aparece nas revistas como assim, carta ao leitor, ou carta do editor. Mas não é carta do leitor, não, tá? É ao leitor, tá? Às vezes ele aparece assim também. O editorial, ele depende muito do contexto de produção, né? Como eu disse para vocês, se vocês forem pegar o editorial de um grande jornal, provavelmente o editorial vai falar sobre política, economia. Um editorial de uma revista de moda provavelmente vai falar sobre as matérias lá que cada repórter fez, enfim, cada jornalista fez, sobre o desfile tal, a marca tal, e assim por diante. Então vai depender muito do contexto de produção, tá? Ele traz a assinatura ou do editor-chefe da redação, ou de um diretor geral, mas é sempre a ideia do coletivo, né? A opinião do jornal ou da revista, não é só dele. Nos jornais, em algumas revistas, ele apresenta a interpretação do jornal da revista em relação a acontecimentos recentes de forma argumentativa, assemelhando-se a um artigo de opinião. Como eu disse para vocês,
os dois são muito parecidos porque os dois são textos argumentativos. Você tem uma tese, você tem argumentos, né? A principal diferença qual é? Né? O editorial, ele pode ter essa questão do apresentar, ele fala assim, nessa edição você vai encontrar tal texto, né? Que o artigo de opinião geralmente não tem. E ele representa o coletivo. O artigo de opinião representa a visão de uma certa pessoa, que não é necessariamente a opinião da revista. O editorial apresenta a opinião da revista, da redação. E ele visa apresentar a edição do jornal revista, podendo se referir explicitamente aos textos que a compõem. Aqui, por exemplo, né, nessa parte que é amarela, nessa edição nós temos aí alguns textos, tal. Às vezes o editorial pode colocar assim também, né? Geralmente o editorial, quando você abre uma revista ou um jornal, ele está logo no começo, porque ele tem essa ideia do apresentar, né? E seria mais ou menos isso, então. Ok? Deu para entender a diferença de artigo de opinião para editorial? O formato do texto é bem parecido, né? A diferença é o que ele simboliza, né? A opinião de quem. E essa questão do editorial tem essa função também de apresentar, que às vezes ele pode se referir a algum texto específico da edição. Tudo bem? A gente poderia dizer que a diferença, então, no caso, é quais são os emissores? Sim, exato. No editorial, né, que o emissor é um emissor coletivo, né, é um grupo. Por mais que seja assinado por uma pessoa, ele representa um grupo. Enquanto um artigo de opinião é uma pessoa só que está ali, né? Essa seria uma das principais diferenças. E outra diferença seria você ter uma referência à própria edição, né? O editorial ele tem essa questão a pessoa, né, escrevendo em nome do grupo, ou o grupo escrevendo, eles estão pensando em, bom, tá aqui o jornal, né? Nessa edição do jornal, o que é importante? Vamos falar sobre tal assunto da política, que apareceu aí em 2, 3 notícias, apareceu uma reportagem. Tá, então vamos escrever sobre isso, sobre esse assunto, né? Então, essa questão do apresentar a edição também, ok? Beleza, pessoal? Tranquilo. Maravilha. Gente, vamos ver agora o último gênero de hoje. A aula está acabando já e vamos ver o último aí, né? Vamos ler juntos, então. Esse é um texto publicado na revista Época. Questão do Enem. Nós, brasileiros, estamos acostumados a ver juras de amor feitas diante de Deus serem quebradas por traição, interesses financeiros e sexuais. Casais se separam como inimigos, quando poderiam ser bons amigos, sem traumas. Bastante interessante a reportagem sobre separação. Mas acho que os advogados consultados, por sua competência, estão acostumados a tratar de grandes separações. Será que a maioria dos leitores da revista tem obras de arte que precisam ser fotografadas antes da separação? Não seria mais útil dar conselhos mais básicos? Não seria interessante mostrar que a separação amigável não interfere no modo de partilha dos bens? Que, seja qual for o tipo de separação, ela não vai prejudicar o direito à pensão dos filhos? Que acordo amigável deve ser assinado com atenção, pois é bastante complicado mudar suas cláusulas? Acho que essas são dicas que podem interessar ao leitor médio. O que é isso, gente? Que texto é esse, né? Por que a pessoa escreveu esse texto? O que a pessoa está fazendo aí nesse texto? O que vocês entendem? Um leitor expressando sua opinião diante de algo que ela ou ele leu na revista? Exatamente isso. Ele lê um texto na revista e agora ele está expressando o que ele achou sobre esse texto, né? Onde que existe espaço para textos assim? As revistas, os jornais, eles têm um espaço que eles meio que abrem esse diálogo com o leitor, né? Porque, afinal, você escreve para os leitores. Então é interessante você saber também o que os leitores estão achando do que você está escrevendo, né? Tipo, estão gostando, não estão, tal. Para pensar, inclusive, no futuro, etc., né? Então, esse é o espaço chamado carta do leitor, ou sessão do leitor. O gênero textual é carta do leitor. Então, essa é uma questão do Enem, né? E o enunciado dizia o seguinte:
O texto foi publicado em uma revista de grande circulação na seção de Carta do Leitor. Nele, um dos leitores manifesta-se acerca de uma reportagem publicada na edição anterior. Ao fazer sua argumentação, o autor do texto... Então, ele faz uma menção sobre uma reportagem publicada, né? Se a gente for olhar aqui, ele fala, bastante interessante a reportagem sobre separação. Para ser carta do leitor, ele tem que falar de algum texto que foi publicado, né? Não vou mostrar as alternativas para vocês. Qual que é a crítica dele? O que ele faz aqui nessa carta? O que ele acha que a revista poderia ter feito de uma maneira diferente? O que vocês entenderam do texto? Ele diz que nem tudo precisa de ser tão complicado como é, ou como foi retratado na reportagem? Isso, mais ou menos isso. Vamos voltar para esse trecho aqui para ficar um pouquinho mais claro. Ele fala assim, foi super interessante, né? Mas eu acho, gente, como o mas mostra, né? Ou seja, eu não estou negando que seja interessante, mas tem uma coisa que dá para melhorar. Mas acho que os advogados consultados, por sua competência, estão acostumados a tratar de grandes separações. Será que a maioria dos leitores da revista tem obras de arte que precisam ser fotografadas antes da separação? Não seria mais útil dar conselhos mais básicos? Isso, Kérita, né? Poderia dar dicas mais usuais, mais comuns na vida dos leitores. Ou seja, ele achou pertinente o assunto, né? Separação, legal, né? É super interessante isso, porque é uma realidade do país. Porém, as dicas que foram dadas são dicas talvez para pessoas muito ricas, para milionários, né? Você vai dar dica, o que fazer quando a sua obra de arte do Van Gogh for, sabe, assim, não é... Será que é isso que interessa a maioria dos leitores, né? Então, essa é a crítica dele, que talvez... Aí ele vai dando sugestões, né? Partilha dos bens, pensão dos filhos, né? Acordo amigável, cláusulas, né? Enfim. Ou seja, o que pode interessar ao leitor médio, a pessoa que nem é rica, não é tão rica assim, né? Igual o assunto que foi falado, ok? Deem uma olhada agora nas alternativas e me falem qual que é a correta. Estou um pouco em dúvida. Colocou uma, depois outra. Vamos ver. O que os demais acham? Aqui, vamos lá então, né? Vamos ver as alternativas todas. Fazer uma síntese. Não é. Discute problemas conjugais que conduzem à separação. Não, ele também não fala, por que as pessoas se separam, né? Quais são discutir os problemas, não. Aborda a importância dos advogados. Não, ele não fala sobre, esse é um texto sobre por que os advogados são importantes. Aí você tem dúvida entre a D e a E, né? Vamos voltar então no texto, né? O que ele fala é o seguinte, a reportagem é interessante, mas falar sobre grandes separações não achei tão legal. Achei que deveria ter sido mais sobre conselhos mais básicos, porque acho que poderia se interessar a maioria dos leitores. É isso, né? A alternativa que melhor fala sobre isso é a alternativa E. Ele rebate o enfoque dado ao tema, ou seja, o enfoque foi para as pessoas muito ricas, as grandes separações. Ele rebate isso, ele dá outras ideias que possam interessar ao leitor mais médio. Por que não é a D? Oferece dicas para orientar as pessoas em processo de separação. Ele não está escrevendo para as pessoas que estão em processo de separação. Ele está escrevendo para a revista sugestões do que ela poderia escrever
Percebe? Ele não está falando direto com as pessoas, né? Ok? Sobre os problemas aí que podem... Está dando sugestões, né, de escrita, ok? Portanto, é a alternativa E. Então, assim, carta do leitor, né? Como que eu sei que é uma carta do leitor? Primeiro, quando você escreve, né, se você escreve para a revista ou para o jornal, você escreve o texto completo e tal, né? Prezado leitor, prezado editor, né? Prezado jornal, enfim. Quando a revista publica sua carta, ou seu e-mail, o que seja, ela não vai publicar o seu texto inteiro, porque ela vai pegar ali o que é mais importante no seu texto, né? Ela vai fazer uma edição para a parte principal. Então, se você colocou a data lá, não sei o que, prezado senhor, atenciosamente, isso não vai aparecer. Vai aparecer mais o assunto, tá? Então, a carta do leitor, o modo como ela aparece no texto, já é fruto de uma edição, né? Outra coisa, é muito comum quando você abre um jornal ou uma revista, você vê que as sessões, né, a sessão carta do leitor, ela vai meio que sendo separada muitas vezes por exemplo, a gente teve 3 cartas aqui interessantes sobre aí essa reportagem sobre a separação. Aí eles colocam assim, separação, e colocam as 3 cartas. Depois colocam outro título, eles organizam em títulos, tá? Então, assim, ó, algumas características importantes aí da carta do leitor, né? O texto publicado ele é curto e conciso, ele é resultado de uma edição, ele não é exatamente igual a pessoa escreveu, tá? E o autor ali apresenta suas impressões a algum texto ou edição específica do veículo a quem se dirige. Ou seja, o leitor está escrevendo sobre, vi a reportagem sobre separação, achei que isso poderia ser melhor, né? Ou sobre a edição em geral. Falou, olha, a última edição de vocês estava muito boa, tinha muito texto bom, né? Enfim, pode ter coisa elogiando, pode ter coisa criticando, pode ter corrigindo às vezes, né? Olha, vocês falaram tal informação, só que eu sou um especialista da área e não é bem assim, vocês esqueceram de falar daquilo, né? Enfim, a carta do leitor sempre vai se relacionar a alguma coisa aí que o jornal ou a revista disseram, ok? Bom, gente, o nosso objetivo hoje era, então, falar, então, voltar aí para o slide inicial, né? Era falar, então, sobre, né, os gêneros notícia, reportagem, resenha, artigo de opinião, editorial e carta do leitor. Entender um pouquinho mais como que esses gêneros podem aparecer nos vestibulares, entender as diferenças entre eles, as funções deles, as propriedades deles, né? Para ajudar vocês a ler melhor, pegar um jornal e entender melhor. Aqui é um texto que está focando mais no acontecimento, aqui é um texto que está dando uma opinião sobre uma obra, aqui é um texto dando uma opinião do jornal, né? Aqui é um texto que tem um comentário do leitor e assim por diante. Conhecer esses gêneros ajuda a entender melhor como funcionam os jornais, as revistas, né? Entender melhor como que essas informações vão sendo tratadas, as informações, opiniões são tratadas pelo mundo e, consequentemente, melhor no vestibular, porque o vestibular valoriza quem é bom leitor. Quem consegue ler mais gêneros textuais são pessoas que conseguem entender melhor as ideias, articular as melhores ideias e assim por diante. Alguma dúvida, algum comentário? Deu para entender? Tranquilo. Eu estou esperando me passarem a lista de presença. Eu acho que não me passaram ainda. Deixa eu só mandar mais uma mensagem aqui. Bom, aí eu preparei para vocês uma lista de exercícios também, né, com várias questões de vestibular sobre esses gêneros textuais, né. Então, gente, é muito importante que vocês façam, né, os primeiros exercícios da lista, os 6 primeiros exercícios, são esses que a gente fez aqui em aula, né, mas tem bastante exercício, então, assim, dá para vocês treinarem bastante como que esse assunto pode cair, assim, em Enem, vestibulares e assim por diante, ok? O pessoal está só me passando a lista de presença, gente, que aí eu já colo aqui, aí vocês já ficam liberados da minha aula, tá bom? Então, por hoje, era isso.